nós estamos em uma série de mensagens sobre as belezas de Cristo. E você pode ver essas mensagens depois no canal do YouTube, lá, Base Gilgal. E o Senhor tem me dado uma palavra, eu já estou na quarta parte dessa palavra. Então você que está pela primeira vez, você vai conseguir compreender sim a palavra, você vai conseguir entender a pregação do Evangelho. Mas se você quiser ter um entendimento mais amplo, você pode ir lá e você pode assistir as outras partes e as outras palavras que o Senhor tem repartido em nosso meio, com os nossos irmãos. O Senhor tem feito isso porque nós somos diferentes, e isso é muito bom, porque Deus, Ele reparte a cada um a porção que Ele quer, não é? O Adriano trouxe uma palavra muito profunda na semana passada, marcou muito o meu coração. Deus tem falado com ele sobre Salmos, e quando você olha para os Salmos, você vê Cristo, a beleza de Cristo, em cada linha da Escritura Sagrada. Então, por favor, não é? Você tem a oportunidade de poder se empenhar mais em buscar, em ver, em assistir, ok? Eu falo que hoje nós temos realmente um tempo muito estranho. Eu vou usar a palavra estranho para ser uma palavra melhor, mas é assim. Eu falei sobre preferir online, por quê? Porque é seletivo. Se eu estou ouvindo uma coisa que não está me agradando, eu troco, e assim vai acontecendo. Esse não é o Evangelho. Quando Jesus chega, Ele chega cara a cara e Ele confronta mesmo. Este é o Evangelho de Jesus. Ele vai nos confrontar, porque Ele vai nos tirar dessa zona de conforto, porque essa zona de conforto é uma zona de morte para nós. Então o Senhor, Ele te ama, e a intenção dEle é te resgatar, é te posicionar, amém? No caminho certo, na direção certa, no alvo certo. Então, por favor, se empenhe nisso. Então nós estamos trazendo essas mensagens, e o Senhor tem falado comigo sobre o Cristo crucificado. Então nós estamos na parte 4 dessa mensagem. E se você me perguntar que acabou, ainda não acabou. E se você me perguntar quando vai acabar, eu também não sei te responder. Eu estou buscando o Senhor, e eu estou sendo dilacerado, literalmente, irmãos, em cada parte que eu tenho preparado essa palavra. E eu falo: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale? É isso mesmo, Senhor? E o Senhor vem conduzindo. Eu tenho falado que isso que eu falei foi uma frase de Bob Sorge: ajoelhe-se novamente em sangue e água e revisite a colina onde vocês dois se conheceram. É um chamado para a cruz de Cristo. E o Senhor tem falado conosco que na cruz Ele não exigiu o nosso amor, Ele conquistou o nosso amor. Você se lembra disso? E nós vamos continuar, porque nós estamos em uma jornada dentro do coração da cruz. É um caminho dentro do coração da cruz de Cristo, porque há riquezas de glórias insondáveis liberadas para os seus filhos e para aqueles que seguem os seus passos. O Senhor tem construído essa mensagem em nosso coração, e nós começamos falando sobre uma adoração extravagante que acontece no céu ao Cordeiro. Você vai ver que foi a parte 1. E nós falamos que a cruz, ela é o pilar central da nossa fé, que se você tirar a cruz, você tira Jesus. Sem cruz não há Jesus. Que não existem atalhos, caminhos alternativos. E se esses caminhos que estão sendo apresentados para hoje, com um falso evangelho que está sendo pregado, isso vai te levar à morte. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem cicatriz. Nós falamos sobre os dois lados da cruz. Nós falamos de uma natureza substitutiva e de uma natureza identificacional. A natureza substitutiva é Jesus tomando o nosso lugar, não é? Então nós temos Jesus como nosso substituto. Então Ele pagou o preço, Ele tomou o nosso lugar, Ele fez o trabalho pesado que nós não poderíamos fazer. E se você for buscar lá depois essa mensagem, você vai conseguir entender com mais clareza. E nós falamos também sobre a natureza identificacional, porque esta é a mensagem por completo do Evangelho. Sim, Jesus tomou o nosso lugar, Ele já pagou o preço por nós, mas Ele nos chama para nós nos identificarmos com seus sofrimentos. Ele nos chama
para que nós possamos, e é um convite do Senhor, para que nós possamos seguir os seus passos, não é? A palavra é muito clara lá em Lucas 9:23, que diz, não é? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me siga. Então esta é uma ordem de Jesus para a igreja. Então é uma mensagem, é um compartilhamento dos sofrimentos de Cristo. Na semana passada nós trouxemos uma clareza maior, na semana passada não, desculpa, eu vou perdendo aí na última palavra sobre o Cristo crucificado, nós falamos sobre o sofrimento, que tem sofrimento que é tolo, que é causado pelos nossos próprios erros, mas nós estamos falando, e aqui a palavra de Deus está falando, o sofrimento com propósito. Jesus sofreu com propósito, não é um sofrimento obra do acaso. Isso foi construído de uma maneira clara para trazer o entendimento para a igreja. E o texto lido foi 1 Pedro 2:21, está na NVI aí, mais fácil. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Então esse texto é muito claro, e nós construímos a mensagem em cima da natureza identificacional da cruz. Então essa foi a última palavra. Hoje nós vamos avançar um pouco mais dentro do coração da cruz, e nós vamos pegar realmente e relacionar o sofrimento com o serviço. E nós vamos entender que a cruz de Cristo, ela é o símbolo do serviço sofredor. E você vai entender isso no final da mensagem. Então a cruz de Cristo, ela é o símbolo do serviço sofredor. E nós vamos examinar realmente o elo que existe entre o sofrimento e o serviço, que faz parte da igreja agora, para que nós possamos entender o que ele fez e o que nós precisamos fazer, tendo ele como nosso exemplo. Eu gostaria de ler com vocês Isaías 42, versículo 1 ao versículo 7, por gentileza. Isaías 42, do 1 ao 7, a gente vai projetar. Se você quiser abrir também, pode ficar à vontade. Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça sobre a terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. E o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Então esse texto de Isaías 42 é o texto que fala sobre o servo sofredor. Esse texto, o profeta Isaías, que é um profeta messiânico, que viveu aproximadamente de 700 a 1000 anos antes de Cristo, ele está profetizando sobre Jesus, e esta é uma palavra sobre Jesus. Então esta mensagem está falando do servo sofredor Jesus. Então ela apresenta Jesus de caráter manso e conduta gentil. Então ele está dizendo, olha, não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz na rua. Mostra Jesus amável e misericordioso em lidar com os outros, porque ele fala, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Então o que significa não esmagar a cana quebrada? Não é? A cana, não é uma planta, e essa referência do profeta Isaías era dessa planta da região deles lá. Só para que você tenha uma ideia, nós temos a cana de açúcar, para que você tenha, é uma planta parecida, e ela tem uma haste fina, como a cana de açúcar, e vertical, e ela nasce em meio de moitas. Então Isaías está usando essa planta como comparação, e essa comparação de uma cana quebrada, uma cana rachada, né? Caniço rachado, ou seja, a cana já está gravemente comprometida. Então uma cana quebrada é uma cana que não presta para nada. Quando ela tomba,
mesmo que ela esteja dentro da água, ela vai tombar, ela vai cair, ela não serve para nada. A água entra nas suas rachaduras. Então ela está gravemente comprometida, frágil, tombando por conta da rachadura. Então a ideia do texto de Isaías que o Senhor está trazendo é que esse servo que seria enviado, ele não iria destruir a cana. E aqui, quando o Senhor está usando, né, falando sobre a cana e sobre o pavio, ele está se relacionando a pessoas. Cana, pessoas. Pavio, pessoas. Então ele não vai destruir, já que ela está gravemente ferida. Então está falando que, com certeza, um comparativo com o pecador contrito, com aquele pecador arrependido. Então Jesus não irá esmagá-lo, antes ele irá acudi-lo com misericórdia. Nós estamos falando do servo sofredor. E ele não apagará o pavio que fumega, não é? Então esse pavio mencionado aqui por Isaías era na época, né, na época antiga. Então eram as lamparinas e era a parte onde ficava queimando. Então esse pavio que fumega é um pavio que está quase apagado. Então ele está só com uma pequena luz, uma chama bem fraca. Então novamente a ideia de que este servo, Jesus, aqui Isaías 42, ele trataria os mais fracos com justiça, mesmo que tenha um pouco brilho, como o pavio quase apagado. Então essa é uma linda comparação nesse texto sagrado sobre a misericórdia e a graça de Cristo sobre a vida de pecadores arrependidos e dos mais fracos. Isso está claro? Então é Jesus trabalhando na vida deles de uma forma misericordiosa, bem diferente do tratamento que o sistema babilônico fornece, que é um tratamento de opressão, exploração, injustiça. A gente pode colocar várias outras coisas. Então é um caminho oposto o que Jesus está fazendo. Então o sistema atual, ele quer fazer o quê? Ele quer esmagar o quebrado e ele quer apagar o que já está quase sem chama, não é? Mas Jesus, ele veio fazer o contrário disso. Por isso há tanta resistência desse sistema caído. Mas nós cantamos aqui Maranata, e vai chegar esse grande dia que ele vai, a Bíblia fala que ele vai vir pela segunda vez. E ele não virá mais como servo sofredor, mas ele virá como rei, noivo, juiz, para julgar as nações e para estabelecer o seu reino eterno. Mas aqui eu estou pregando sobre o servo sofredor, aquele que vai levantar o caído e vai transformar aqueles que estão sem luz em luz do mundo. Não é isso? Ele vai levantar o caído e ele vai o quê? Transformar aqueles que estão sem luz em luz do mundo. O chamado do Pai para Jesus, e é claro o texto aqui, é desde antes da fundação do mundo. E ele fala, Jesus cheio do Espírito, receptivo, obediente à palavra, e uma finalidade clara no texto de realmente trazer Israel de volta para ele, e também ser uma lâmpada para os gentios, para as nações. Então nós sabemos que nessa tarefa de Cristo, ele persevera. Nós sabemos que ele mostra, inclusive no seu rosto, coragem, mesmo diante de tamanho sofrimento que lhe é imposto, a dor mais terrível. Ele foi chicoteado, foi cravado nele uma coroa de espinhos, ele teve as suas costelas expostas, com tamanha crueldade dos soldados romanos, porque isso eles eram os mais perversos de todos os impérios que já tiveram na terra. Você sabia? O babilônico, o medo-persa, o grego, o império romano era o mais cruel de todos eles. Eles tinham sacrifícios, eles tinham tamanha crueldade. A cruz é o exemplo disso. Mas era necessário que isso aconteça. Então ele enfrentou o pior sofrimento. E ele foi levado sim como um cordeiro mudo até o matadouro. E ele morreu, levando o pecado de muitos. Não é isso que a Bíblia está dizendo? E como resultado disso, como resultado da sua morte e da sua ressurreição,
muitos serão justificados. Eu gostaria de ler esse texto de Isaías 53, ele é um texto longo, mas eu gostaria de ler com você, porque Deus falou muito comigo, porque está falando do servo sofredor, e tem características que eu quero que você preste atenção. Quem creu em Isaías 53, do 1 até o 12, quem creu em nossa mensagem, e quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como a ovelha que diante de seus tosqueadores ficava calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Lá em Filipenses 2 a gente vê exatamente, Jesus ele se esvaziou de si mesmo, tomou a forma humana, foi obediente até a morte de cruz, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. É o texto que está falando aqui em Isaías, no versículo 12. Então, irmãos, o aspecto particular e admirável deste quadro do servo sofredor Jesus é que o serviço, o sofrimento e o serviço, a paixão e a missão, elas caminham juntas. Você consegue perceber isso? Sofrimento e serviço, paixão e missão caminham juntas. E eu vou trazer para você, para que você entenda mais claramente, que Jesus ele é o servo sofredor por excelência, mas nós necessitamos lembrar que também nós, a igreja, nós recebemos a missão do servo de levar luz aos gentios. Atos capítulo 13, versículo 47, diz assim: pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Então, irmãos, para a igreja, como para o nosso Senhor e Salvador, o sofrimento e o serviço vão lado a lado. Então não é apenas o sofrimento e os serviços que vão caminhando juntos, mas o sofrimento ele é indispensável a um serviço frutífero ou eficaz. Então nós estamos falando que o sofrimento ele é indispensável para o serviço frutífero. E para nós entendermos melhor essa relação entre sofrimento e serviço, paixão e missão, eu vou recorrer a um ensinamento de Jesus. Essa é com certeza uma mensagem inescapável de Jesus para nós. Ele intencionalmente pregou essa mensagem mais do que qualquer outra.
E para que você entenda o tamanho dessa mensagem, raramente nós encontramos, isso é um dado importante, raramente nós encontramos o mesmo conteúdo em todos os 4 evangelhos. Isso tem uma explicação. O motivo é o apóstolo João. Por que o apóstolo João? Porque João escreveu aproximadamente 30 anos depois dos 3 primeiros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Ele escreve aproximadamente 30 anos após os evangelistas. Então ele já sabia o que estava escrito. E mais do que isso, eu creio que o Espírito Santo inspirou João a escrever coisas que eles ainda não haviam mencionado, perspectivas, características que eles ainda não tinham mencionado. Então, ele estava mais tentando complementar, com certeza, do que reiterar o que já havia sido registrado pelos outros evangelistas. Então, esse é o motivo pelo qual há pouco material comum entre os 4 evangelhos. Então, por exemplo, nós temos 4 histórias comuns encontradas em todos os 4 evangelhos, que fala sobre o batismo de Jesus, fala sobre a primeira multiplicação de pães, fala sobre a entrada triunfal e fala sobre a cruz, morte e ressurreição. Então, de todas as profecias de Jesus, somente 3 são reiteradas em todos os 4 evangelhos: a profecia da traição de Judas, a negação de Pedro e a paixão de Cristo. Agora preste atenção no que eu vou trazer para você. Veja a importância deste ensino de Jesus, porque há um ensino comum de Jesus em todos os 4 evangelhos, mas ainda mais, a importância desse ensino em comparação com os outros muitos ensinos de Cristo, que apenas um ensino, ele é registrado em todos os 4 evangelhos. E quando você examina o contexto de cada menção nos evangelhos, você vai perceber que esse é o único ensinamento onde Jesus prega em 4 diferentes ocasiões a mesma mensagem. Então, a mensagem central é a mesma, mas o que muda é a perspectiva, porque é aplicado em um contexto diferente. Veja aí a tamanha importância dessa mensagem. E mais, todas essas 4 mensagens, essas 4 ocasiões diferentes, Jesus ele prega no seu último ano de ministério. Então nós podemos ver que quanto mais se aproxima do Calvário, mais essa palavra era pregada. Então preste atenção nisso. O modo que ele aplicou esse ensino, esse princípio na vida das pessoas, mostra claramente que praticamente todas as áreas da nossa vida cotidiana, elas são atingidas por esse ensino. Vocês estão curiosos? Vou falar na próxima palavra. Estou brincando, mas brincar um pouquinho para... Vamos lá. Então, depois de entender isso tudo, né? Apenas informação. Então, se você soubesse agora qual é esse ensinamento de Jesus, que ele deu mais do que qualquer outro, não é? O que você faria? Então, vou colocar 4 perguntas para você aqui. Será que você daria uma atenção especial a ele? Ele é o ensinamento de Jesus, que ele prega em 4 ocasiões diferentes, a mesma mensagem, contextos completamente diferentes, e é a única mensagem que está em todos os 4 evangelhos, e é no último ano do seu ministério. Será que você ficaria então disposto a obedecê-lo? Sim? Amém ou não? Estão com medo de falar amém? Você estaria determinado a nunca esquecê-lo? Eu vou fazer a última, prometo. Você faria dele uma regra para a sua vida? E eu tenho falado sobre isso, irmãos. Nós chegamos aqui e nós ouvimos a palavra de Deus. Nós saímos ali e parece que nada aconteceu. Nós precisamos
pedir que o Senhor nos choque agora, que Ele mexa nas estruturas da nossa vida, que essa palavra tenha uma aplicação prática, irmãos. Por favor, vamos parar de viver uma ilusão. O cristianismo não é uma ilusão, sabe? Nós temos as marcas real na mão de Jesus. Então comece a viver com seriedade o que o Senhor tem falado. Se você está aqui, essa palavra é para você, é para mim em primeiro lugar, que estou pregando, e para você. Então eu vou apresentar esse ensinamento. Posso falar? Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Em outras palavras, quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Você está se identificando com Cristo no seu sofrimento? Agora vamos ver a aplicação desta mensagem, desta pregação de Jesus, nas 4 ocasiões diferentes. Olha como elas são aplicadas. Eu não tenho tempo aqui de trazer com detalhes cada uma delas. Eu vou apenas citar, para que você se localize, anote os textos, depois você procure se aprofundar mais, e você vai perceber riquezas incríveis. Então, quais são as diferentes ocasiões? De novo, qual que é o ensinamento de Jesus? Vamos lá? Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Então vamos prestar atenção no significado dessa mensagem em cada um desses contextos diferentes. A primeira foi em Mateus capítulo 10, versículo 39. Mateus 10, 39. Diz assim: quem achar a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Então essa foi na terceira viagem de Jesus para Galileia, e esta está registrado apenas no livro de Mateus. É esta ocasião, tá, irmãos? O ensinamento é em todos os 4 evangelhos, mas nessa ocasião, nesse contexto. E o que Jesus está tratando aqui nesse contexto? Jesus ele está tratando o seguinte, sobre a lealdade. E ele está falando que a lealdade à nossa família é algo nobre, mas a nossa lealdade a Deus precisa superar a lealdade à nossa família. É o que está sendo tratado aqui nesse contexto, com esta mensagem de Cristo. Então Jesus está pregando esta mensagem para tratar essa questão da lealdade. É nobre a lealdade da família, mas a lealdade ao Senhor supera. A segunda ocasião onde Jesus trata, são aí nos 3 evangelhos, esse mesmo contexto, essa mesma história. Marcos 8, 35, que nós vamos ler, Mateus 16, 25 e Lucas 9, 24. E o ensinamento é o mesmo: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Então nesse contexto, Jesus está visitando Cesareia de Filipe. Marcos 8, 35. Mateus 16, 25 e Lucas 9, 24. São os 3 textos. Então este ensinamento Jesus trouxe para os 3 evangelistas, para esse contexto, na visita dele a Cesareia de Filipe. E foi registrado pelos 3 evangelistas, Marcos, Lucas e Mateus. Então no contexto, Jesus ele está falando pela primeira vez aos discípulos. Agora preste atenção que é um contexto diferente do primeiro, que foi tratado sobre a lealdade a Deus. Agora está sendo tratado, Jesus está pela primeira vez falando aos seus discípulos sobre o seu sofrimento futuro, morte e ressurreição. Então olha, a mensagem nessa ocasião, essa mensagem específica, resumindo, era o seguinte: nós somos chamados a termos uma vida crucificada. Se eles perdessem suas vidas e tomassem sua cruz, eles salvariam as suas vidas. É o que Jesus está ensinando para eles, já em um contexto
do sofrimento futuro, que ele morreria na cruz, que ele iria ressuscitar, ok? E o nosso chamado a ser crucificado com ele e para seguir os seus passos. Agora, a terceira ocasião, eu estou sendo rápido por causa do tempo, eu estou apenas citando para você essas 4 ocasiões. Lucas 17, 33. Quem tenta conservar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. Paradoxo do Evangelho, né? Então, essa terceira ocasião que é citada, é o último trajeto de Jesus para Jerusalém. Olha como está ficando intenso. Está chegando o dia da crucificação. Apenas o Lucas registra. Nessa passagem, Jesus está falando do fim dos tempos. Olha bem, já é um outro contexto. Jesus já está dizendo que nós devemos guardar os nossos corações e não colocar as nossas afeições nos bens terrenos. Com esse texto. E ele está dizendo o seguinte no versículo 32, que é o versículo anterior: lembrai-vos da mulher de Ló. O que a mulher de Ló fez? Os irmãos se lembram? Ela olhou para trás, né? Virou uma estátua de sal. Até as crianças sabem isso aí, né? Tem até uma musiquinha, né? Da mulher de Ló. A mulher de Ló era crente, tá, gente? Você sabia disso? Porque acha que a mulher de Ló era uma depravada. Não era. Sabe por quê? Mostra que as filhas dela eram virgens, vivendo num contexto de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi destruído por causa da perversão sexual. O pecado chegou a um nível que eles não tinham mais, não se arrependiam mais. E Deus vem e destrói Sodoma e Gomorra com fogo. E Ele compartilha. A mulher de Ló está cuidando da sua casa, zelando pela sua casa. Olha o perigo aí, irmãos. Sabe por quê? Porque ela olha para trás, porque tudo que ela conquistou está lá. Toda a vida dela está lá. Mas olha uma coisa tão séria. Ela está olhando para trás, porque ela construiu toda a vida dela lá, mas aquele lugar vai ser destruído. Então é a mesma coisa que está acontecendo hoje. Os nossos olhos estão em um local que vai ser destruído, em um sistema. Não vou falar um local, porque o Senhor vai restaurar a terra, mas eu vou falar de um sistema que cairá. O sistema dessa era será destruído. O anticristo e o falso profeta serão aniquilados no lago de fogo e enxofre. Aniquilados não é, eles serão lançados, para que a palavra fique mais completa, para serem atormentados pela eternidade. Então preste atenção numa coisa. Esse contexto que Jesus está trazendo, Ele está fazendo essa menção. E Ele está dizendo para os seus discípulos assim, nesse texto: quando Jesus retornar à terra, já é a segunda vinda de Cristo, Ele não quer que estejamos apegados às coisas terrenas, ao ponto dEle nos chamar a encontrar com Ele nos ares, e nós olharmos saudosamente para as coisas que nós estamos deixando para trás. É isso que Jesus está ensinando aqui. Percebe como que a régua está subindo? Jesus está falando em um outro contexto, aplicando essa mesma mensagem. Está guardando ela, essa mensagem? Agora a última é João. Agora, deixei João por último, João 12, 25. Que está falando agora, o apóstolo João está dizendo: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Então essa quarta ocasião que está sendo citado é durante a última semana do ministério de Jesus. Então ele está apenas alguns dias da crucificação. Somente João registra essa ocasião. Então nesse contexto está dizendo, Jesus está dizendo que uma semente tem que morrer para produzir fruto. É difícil aceitar essa questão da lição da ceifa, né? Porque a morte é mais do que um caminho para a vida, né? É o segredo da frutificação. Uma semente precisa morrer para ela poder frutificar e para ela poder multiplicar.
Morre uma semente, nasce um broto. Morre um broto, nasce uma pequena árvore. Quem entende aí de agricultura vai entender melhor o que eu estou falando. Então está trazendo essa lição aqui, especificamente. Então olha, o que está sendo dito aqui no Evangelho de João? A menos que caia no solo e morra, o grão de trigo permanece como uma única semente. Permanece vivo, mas sozinho. Mas se morrer, multiplicará. Então, preste atenção nisso. Jesus aqui, antes de tudo, estava se referindo a Ele mesmo. Porque Ele estava prestes a ser glorificado na sua morte. E logo Ele seria levantado na sua cruz, a fim de atrair para si mesmo todas as pessoas. Não é? Então, durante o seu ministério terreno, Jesus, Ele restringiu as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas depois da sua morte na cruz e da sua ressurreição, nós sabemos que Jesus aí tem uma autoridade universal e um apelo universal. Mas Jesus não estava falando somente dele. Ele também estava proferindo um princípio, que é um princípio geral, que é aplicado aos discípulos e é aplicado a nós, a igreja, que nós devemos segui-lo. Como ele perdeu a sua vida, nós também devemos perder a nossa vida. Mas, e não necessariamente eu estou trazendo aqui sobre martírio, e eu vou chegar lá, mas aqui eu estou falando pelo menos no serviço sofredor. Então, para nós, como para Cristo, a semente deve morrer a fim de multiplicar. Conseguiram entender? Paulo entendeu isso bem, né? O ministério do apóstolo Paulo. Eu vou só citar os 3 textos, não vou ler por causa do tempo, mas depois você pode ver o exemplo de Paulo sobre este princípio aqui dentro desse contexto de João capítulo 12. Efésios 3:1, Colossenses 1:24 e 2 Timóteo 2, do versículo 8 até o versículo 10. Então, irmãos, uma vez mais nós percebemos que o sofrimento e o serviço, eles iam juntos, está claro? Então, os sofrimentos do apóstolo Paulo, eles eram um elo indispensável na cadeia da salvação daquelas pessoas. E hoje, por causa desse falso evangelho que tem sido pregado, o lugar do sofrimento no serviço e a paixão na missão. Isso raramente é ensinado hoje, é raramente mesmo, irmãos. O lugar do sofrimento no serviço e o da paixão na missão. Então preste atenção, nós estamos falando sobre o maior segredo evangelístico mesmo, que é a disposição que Jesus está falando aqui de sofrer e morrer. E aí nós podemos, eu coloquei várias coisas aqui, mas nós podemos, eu vou dizer apenas 3. Por exemplo, você pode morrer para popularidade, porque não é muito popular você pregar o evangelho verdadeiro, não. A mensagem, ela corta mesmo. Falar que você tem que sofrer e morrer? Ah, não, eu quero ser abençoado. Eu quero chuva de bênção. Chuva de bênção, não é? Tá doido, estou fora. Perca a sua vida e você vai achá-la. Perca a sua vida pela causa de Cristo e você vai achá-la. Agora acha a sua vida e você vai perdê-la. Esse é o ensinamento de Cristo. Aí você escolhe. Nós podemos citar o orgulho, né? O conforto material, não é? Se nós adotássemos um modo de vida mais simples. Quero continuar aqui. Mas se o servo, como o servo sofredor, exemplo, Cristo, então nós estamos seguindo os passos dele, nos identificando com os seus sofrimentos. Então nós, como a igreja também, sofremos como Cristo, com propósito, ok? Então se você quiser levar luz às nações, você deve sofrer. E a semente, a fim de multiplicar, deve morrer. Então esse é o ensinamento do Senhor. E eu vou para a conclusão da palavra agora.
Então preste atenção numa coisa: o propósito do Evangelho não é nos ajudar a recuperarmos a nossa vida. Então olha, é o melhor de Deus para você aqui agora. Esse é o falso Evangelho. Quer que você recupere a sua vida, tome as rédeas da sua vida, se posicione, não é? Mas a mensagem do Evangelho, ao contrário, o propósito do Evangelho é nos ajudar a entregar a nossa vida, não a recuperá-la. Porque se nós recuperarmos a nossa vida, nós vamos fazer bagunça com ela. É o que a gente sabe fazer bem, bagunçar tudo. Então deixa nas mãos dele, entrega tudo a ele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Sem ele nada posso fazer, sem mim nada podeis fazer. Então Jesus nos chama a perder a nossa vida até o martírio, né? Porque esse é o chamado de Jesus. Tem um general, eu estava pesquisando sobre isso, um general da Primeira Guerra Mundial. Ele disse uma frase célebre, e que é uma frase com certeza retirada do Evangelho. Ele disse: olha, batalhas são conquistadas ao ensinarmos soldados a morrerem, e não ao ensinarmos como evitarem a morte. Batalhas são conquistadas ao ensinarmos os soldados a morrerem, e não ao ensinarmos como evitar a morte. Jesus nos ensinou a morrer, não é mesmo? Sim? Não ensinou, irmãos? Pois é. E agora nada pode parar o seu reino. Nada pode parar o seu reino. Então, o ensino é grave: perca a sua vida por causa de Cristo, e você irá preservá-la. Perca a sua vida, mais simples, e você a encontrará. E agora eu vou falar para vocês algumas coisas. Então perca a sua vida orando, perca a sua vida jejuando, perca a sua vida lendo a palavra, perca a sua vida amando, dando, servindo, preferindo os outros, perca a sua vida cuidando, perca a sua vida mostrando misericórdia, perca a sua vida se compadecendo, perca a sua vida ajudando, perca a sua vida treinando outra geração, perca a sua vida pela sua família, perca a sua vida pela colheita, pela grande colheita de almas que vai acontecer no fim dos tempos. E pela família, então, irmãos, que dificuldade, né? Agora perca a sua reputação, perca o seu conforto, perca os seus direitos, perca o seu favor, perca os seus seguidores, porque nós estamos no mundo de seguidores, e nós temos que levar as pessoas a seguir a Cristo. Perca o seu argumento. Tem bastante coisa para perder, hein? Resumão ainda, hein? Então, quando nós nos achegamos à cruz de Cristo, nós vemos um homem que verdadeiramente praticou o que ele pregou. Sim ou não? Então, embora Cristo fosse o legítimo dono de todas as coisas, porque Ele é o herdeiro de todas as coisas, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele era antes da fundação do mundo. Ele é o herdeiro, Ele é o proprietário. Tem uma palavra que o Adriano pregou sobre o herdeiro de tudo, falando das belezas de Cristo. Então Ele é o dono legítimo de todas as coisas. E Ele o que? Perdeu tudo por amor a nós. Ele se esvaziou de si mesmo, Ele se humilhou. Então Ele perdeu. Ah, Jesus. O amor pela cruz, irmãos, ele não procura interesses. Eu vou concluir para orar. Eu quero orar com você. Preste atenção. O sistema que nós vivemos, o sistema babilônico,
Porque esse sistema é um sistema já que tem um Deus minúsculo, que governa essa era caída. Uma mente anti-Deus, que governa esse sistema. Ele diz mentiras. Mentiras. E tem muitas pessoas encarando como verdade e vivendo a sua vida em cima dessas mentiras. E aí vivendo um falso evangelho e pensando que está vivendo, agradando a Deus, sendo que é o contrário. Olha bem, se você pode identificar com o que eu vou falar aqui. O que muitas vezes está sendo pregado e falado? Ame a sua vida. Ame a sua vida nesse mundo. Não é? Ame a sua vida. Pense um pouco em você. Você merece. Você merece ser feliz. Você batalha tanto. Eu já falei isso aqui. A maioria dos casamentos termina por quê? E a fala da pessoa, a gente que aconselha casais, a gente que conversa com pessoas, é uma fala comum. Não dá para mim, eu mereço ser feliz, eu tenho que ser feliz, eu quero a felicidade. Mas você não casou para ser feliz, você casou para fazer o outro feliz. Então quando eu penso que eu vou fazer o outro feliz, não é? E que esse amor meu não é um amor interesseiro, e eu me submeto a muitas coisas, e o outro também pensa da mesma forma, que ele vai me fazer feliz, esse casamento termina? Desculpa, irmão, não termina não. Não termina. Porque nós colocamos toda a nossa carga, tudo que nós temos ali, porque o centro é nós. O centro dessa pregação aqui, é nós. Eu sou o centro. Nós não, eu, vou colocar eu. O eu está no centro. E inclusive o próprio Jesus orbita em torno de mim. Está para me servir aos meus deleites, servir aos meus prazeres. Eu tenho que provar o melhor dessa terra, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então essas pregação coach hoje é de morrer. Esse treinamento coach que está sendo feito nos púlpitos é para morrer, irmãos. Porque desculpa, não tem uma linha do evangelho, uma linha. Porque é algo egocentrista, algo que traz para o ego. Você está no centro, esqueça, você não está no centro, Cristo está no centro, e tudo gira em torno dele. A religiosidade é assim, ela te coloca no centro, e inclusive Cristo gira em torno de você. É loucura, mas é o que acontece. E tem uma fala que é muito comum, olha se vocês não já ouviram isso: a vida é curta, aproveite ao máximo. Já ouviram ou não? Aproveite porque a vida é curta, viva bons momentos com a sua família. Aí você consegue até encorpar a mensagem coach, né? Você consegue colocar uma beleza nela. Olha, viva com a sua família, aproveite, abrace mais, beije mais, ame mais. Olha, tem elementos do evangelho, não é? Mas eu vou agora dizer o que a cruz está dizendo. Eu vou dizer o que a cruz está dizendo. Agora não é mais o que o sistema, mas o que a cruz está dizendo. A cruz está dizendo: olha, odeie a sua vida nesse mundo pela causa de Cristo. Então odeie o modo de vida deste mundo, odeie as práticas desse mundo, odeie a profanação desse mundo, odeie a forma de viver desse mundo, porque você não pertence a esse mundo. Você foi lavado e remido no sangue de Cristo, e você tem uma nova identidade nele, e você agora é herdeiro da vida eterna e de um reino glorioso que virá sobre essa terra. Não é isso? Então odeie a sua vida nesse mundo. O que a cruz diz? Pense nos outros. Não, mas o que está dizendo? Pense em você um pouco.
Pense em você um pouco, você tem que pensar em você um pouco. Mas a Bíblia não está dizendo isso, irmãos. Por favor, nós precisamos do Espírito Santo para revelar mais o nosso coração. Pense no outro. Então pense na sua esposa, pense no seu marido, pense nos seus filhos, pense nos irmãos. Sabe? E a Bíblia, a cruz ainda amplia mais ainda. Ela diz: considere os outros superiores a você mesmo. Aí complicou, hein? Estava mais ou menos, agora apertou. O cinto agora está, estou conseguindo nem respirar. O cinto está arrochado. Pode ficar tranquilo, irmão. O cinto arrochado é bom. E agora eu vou terminar acabando com essa falácia do inferno, essa mentira que a vida é curta. Eu falei isso lá na praça ontem para o jovem. Eu falei: olha, essa mentira que a vida é curta, por que você hoje vê as pessoas vivendo apenas para diversão? Elas querem consumir tudo, fazer tudo, uma noite se acabar. As pessoas só querem divertir, acaba uma festa, entra outra, acaba outra, entra outra. É só diversão, é só bebedeira, é só droga, é só sexo, é só bagunça. Não é esse mundo que a gente está vendo, irmãos? Não é essa a realidade que a gente está vendo? Porque é dessa frase maligna que a vida é curta e aproveite ela ao máximo. Carpe diem. Sei lá se isso aí é latim, o que é isso aí? Que seja grego, alemão, latim, é latim. Viva o momento, aproveite ao máximo. Loucura, irmãos. Agora eu vou dizer o que a cruz diz: a vida é eterna. Olhe para a eternidade, olhe para a cruz de Cristo, caminhe pelos seus passos, e você não viverá apenas 80 anos, mas gozará a eternidade do lado de um Deus incrível. Perca agora a sua vida e você vai achá-la eternamente. Você vai achá-la eternamente. Esta é a mensagem que a cruz grita. Não essa mensagem barata que o mundo está dizendo, que você tem que aproveitar ao máximo. Viva uma vida de consagração e de entrega na presença do Senhor. Amém, irmãos? Eu vou orar, porque o coração da cruz aqui, vamos caminhar só até aqui hoje. Depois a gente caminha mais uns 2 passos. Vamos orar, fique de pé, por favor. Irmãos, eu não quero que você saia daqui com peso, dizendo: puxa vida, eu não posso fazer isso. Não, preste atenção, dê um passo de cada vez, mas dê um passo, sabe? Pegue essa palavra e rumine essa palavra no seu coração. Esse é o ensinamento de Jesus no seu coração. Perca a sua vida por causa de Cristo, e você vai achá-la. Perca a sua vida pela causa de Cristo, e você vai encontrá-la eternamente. Ela é aplicada a todos os seus dilemas, a todos os seus problemas, a tudo que você pode viver. Ela vai abranger todas as áreas da sua vida. Você precisa tomar uma decisão difícil na sua vida. Você precisa tomar uma decisão que é realmente complicada na sua vida. Essa palavra se aplica. Seja qual for o dilema e o problema, essa palavra de Jesus, essa pregação de Jesus, ela se aplica. Então nós vamos entrar nessa jornada com Cristo, irmãos. E eu tenho falado isso: você não está sozinho, porque essa não é a palavra dele. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele vai pegar nas suas mãos, e ele vai junto com você. Ele vai te ajudar em cada etapa da sua vida. Não se sinta mal porque você não está conseguindo avançar em nada, mas comece a pegar essa palavra e dizer: Senhor, eu quero começar a tomar passos firmes. Eu quero verdadeiramente viver um evangelho que o Senhor pregou. Eu quero viver isso, por quê? Porque eu quero ser achado com o Senhor naquele grande dia. Eu quero encontrar com o Senhor naquele grande dia. Eu quero viver para aquele grande dia.
Por isso eu sigo os seus passos, por isso eu me identifico com o seu sofrimento, e por isso que eu tomo diariamente a minha cruz, eu morro para mim mesmo, para experimentar uma nova vida no Espírito, não pelas obras da carne, mas pelo Espírito, como diz em Romanos capítulo 8.